já tive nesse palco em mais de uma circunstância e a gente sempre fica nervoso, mas hoje eu tenho mais do que nervosismo. Hoje eu sinto um pouco de receio, medo do que eu tenho para falar. A história do enfrentamento da tirania é a história da formação destes princípios. Em 1642, Marcel, o rei Charles II invade o parlamento britânico com 80 soldados armados para prender 5 membros do parlamento, porque eles incitavam os escoceses a invadir a Inglaterra, segundo o rei. Essa invasão foi repelida pelo presidente, Speaker of the House, o presidente da Câmara dos Comuns, seria a nossa Câmara dos Deputados, que disse ao rei, e disse pela primeira vez, que eu não tenho olhos para... Quando o rei pergunta, onde estão os membros que eu vim prender, ele diz, eu não tenho olhos para ver, nem língua para dizer, neste lugar, a não ser aquilo que esta casa, a qual eu me dirijo e da qual eu sou um servo, me deu. Foi a primeira vez em que o presidente do parlamento olhou para o rei e disse que não servia o rei, mas servia o parlamento, que o papel dele era proteger o parlamento, Pacheco, e não cumprir o rei. A Revolução Americana, filha dessa tradição inglesa, culmina com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, escrita por Thomas Jefferson, que contém, é a parte que a gente não estuda muito, uma lista de agravos cometidos pelo rei. Diz a Declaração de Independência que o rei, e quando diz o rei, se refere ao King in Parliament, o rei no parlamento. Era o legislativo que impunha às colônias ilegalidades, mas é o Estado. Portanto, não importa de qual poder vem a ameaça à liberdade, era o King in Parliament, o rei no parlamento, diz a Declaração de Independência. O rei recusou assentimento das leis salutares e necessárias ao bem público. O rei proibiu a promulgação de leis importantes. O rei, essa não tem muito a ver com o caso do judiciário, mas eu gosto dessa parte, então vou citar. O rei criou uma multidão de novos cargos e para eles enviou enxames de funcionários para perseguir o povo e devorar-nos a substância. O rei, por privar-nos em muitos casos dos benefícios do julgamento do júri, o rei, por transportar-nos por mar para o julgamento, ou seja, o rei escolhia onde queria julgar os revoltosos, os levava para a sua corte. O rei levava os crimes para julgar na sua corte. O rei suspendeu os corpos legislativos e declarou-se investido do poder de legislar por nós. 1988, Brasil. Diz a Constituição brasileira. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão por virtude de lei. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. E o WhatsApp é correspondência, diz o Supremo Tribunal Federal. Portanto, inviolável. É assegurado a todos o acesso à informação. Henrique Viana está aqui, do Brasil Paralelo. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades. A lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. E o que fez o Supremo Tribunal Federal? Num documentário da plataforma Brasil Paralelo, o ministro Aires Brito diz que não há um Supremo
Legislativo, nem um Supremo Presidente da República. Só há um Supremo Tribunal Federal. O que quer dizer Aires Brito com isso? Que o Supremo não é Supremo só entre os tribunais, que ele é o poder supremo do país. Há um poder supremo no país. Se há um poder supremo no país, rasguemos a ideia de Estado de Direito, que diz que todo poder emana do povo, mas que esse poder é controlado pela lei. Se o poder do Supremo é supremo, ele não responde a ninguém. Ele não responde à lei e não responde a nós. E se os americanos... Em 14 de março de 2019, o rei Dias Toffoli abre o inquérito das fake news e deixa a cargo de Sua Majestade Alexandre de Moraes. Em abril de 19, o rei Alexandre de Moraes contraria a Procuradoria da República e mantém o inquérito aberto contra o pedido do parquê. Em 12 de junho de 19, em ação do PT, o rei forma a maioria e cancela a extinção de conselhos promovidas por decreto do presidente da República, competência privativa da presidência da República. Em 2020, o rei Alexandre de Moraes proíbe o executivo de vetar um texto de lei. Artigo 84 da Constituição, é competência da presidência da República vetar projetos de lei. Sua Majestade, na Corte, proíbe o presidente de exercer o seu papel. No âmbito do inquérito das fake news, o rei Alexandre de Moraes determina o bloqueio mundial de contas de apoiadores do presidente da República. Liberdade de expressão. A rainha Rosa Weber suspende decretos. O rei determina a remoção de vídeo do Brasil Paralelo antes de ser publicado porque poderia conter ofensas ao hoje presidente da República. A rainha Carmen Lúcia, no julgamento seguinte, diz isto pode ser censura. Aliás, é censura, é inconstitucional. Vamos fazer só desta vez. Desmonetiza os canais de apoiadores a Bolsonaro. O rei Alexandre de Moraes manda retirar posts com a fala de Lula sobre as MEIAs, microempresas individuais. Fala autêntica, verdadeira e dita pelo presidente da República. 15 de novembro, o dia do perdeu mané. Rei Barroso. O rei Alexandre de Moraes, ainda há muitos a aprender. O rei Moraes bloqueia contas de empresários em dezembro de 22. Bloqueia contas de empresários por mensagens trocadas de WhatsApp. Em 15 de dezembro, o rei Moraes determina o uso de tornozeleira por 2 deputados estaduais do Espírito Santo. Em 3 de janeiro, a super quebra de sigilo. 3 de janeiro. O rei Alexandre de Moraes manda quebrar o sigilo dos acusados e de quem quer que tenha trocado mensagens com eles. Sem crime anterior, sem nenhuma acusação, as pessoas tiveram as suas contas de correspondência violadas. São advogados sem acesso aos autos, um partido político multado em 22 milhões por entrar com uma ação judicial, quando a Constituição diz que o acesso ao judiciário é garantido. São prisões sem a garantia da lei, sem audiência de custódia, como manda a lei, feita a audiência de custódia pelo juiz que mandou prender Sua Majestade Alexandre de Moraes. E agora, o presidente é Lula e o silêncio reina. O Supremo parece que está feliz. Não, o nome disso não é ativismo judicial. O nome disso é ditadura do Poder Judiciário. E essa é a missão que eu escolhi para mim e para a minha vida. E eu vim aqui dizer com todas as letras ao Supremo Tribunal Federal: vocês não vão nos calar. E se tentarem nos calar, descobrirão que também há neste país pessoas que pela liberdade empenharão as suas vidas, as suas fortunas e a sua sagrada honra. Obrigado.